Olá, boa noite a todos. Me chamo Jair. Recordo que quando meus irmãos e eu éramos crianças, desfrutávamos das histórias que meu avô nos contava. Muitas dessas histórias eram inventadas, mas muitas outras eram eventos que haviam acontecido em nossa própria família. Houve uma dessas narrativas que realmente me impactou, porque não apenas meu avô nos assegurou que era verdadeira, mas minha mãe também confirmou. A história começava com o avô do meu avô, um homem muito conhecido em sua região. Ele era dono de uma extensão considerável de terras, e as pessoas diziam que ele era descendente direto dos grandes guerreiros e líderes indígenas. Ele era querido e respeitado por aqueles que o conheciam. Após se casar com uma mulher estrangeira e encantadora, eles formaram uma família aparentemente muito feliz, com 3 filhos, 2 mulheres e um homem chamado Antônio. Antônio era o filho favorito, embora se supusesse que os pais não deveriam preferir nenhum dos filhos. Eram tempos diferentes, e a preferência por Antônio era evidente, não apenas por sua semelhança física com o pai, mas também por sua personalidade. Ele era amável, encantador, forte e, inicialmente, parecia ter um grande talento para os negócios. Conta-se que Antônio se apaixonou profundamente por uma mulher que já estava comprometida com outro homem. Mesmo assim, juraram amor eterno e planejaram fugir juntos. No entanto, quando chegou o momento, ela se arrependeu devido ao compromisso que sua família havia feito para seu casamento. Assim, Antônio não teve escolha a não ser aceitar o destino. Ele nunca mais se apaixonou, nem se casou. Essa decepção amorosa o mudou completamente. Tornou-se um homem solitário. Não era mais amável com as pessoas. E embora sempre tivesse um grande gosto por apostas e jogos, após isso tornou-se mais frequente vê-lo apostando. E verdade seja dita, Antônio quase sempre ganhava. Seu pai não via nenhum problema real nisso, e como mencionei antes, eram tempos diferentes, em que era normal que alguns homens se reunissem para jogar cartas ou dados, os jogos que Antônio mais gostava. Naquela época, especialmente nas cidades e áreas rurais, era comum se locomover a cavalo, especialmente quando se vivia em fazendas ou propriedades que os tinham. Portanto, Antônio geralmente estava montado em seu cavalo, um animal magnífico, imponente, de pura raça. Diziam que tinha vindo da Europa. A mãe de Antônio tinha ascendência espanhola e não havia ninguém igual em toda a região. Devido à presença imponente de Antônio montado em seu cavalo e à grande sorte que parecia ter nas apostas, além de ter começado a usar uma linguagem que era considerada muito blasfema pelo povo, as pessoas o apelidaram de O Diabo. Ele ganhou grande parte de sua fortuna e expandiu suas terras por meio do jogo. Parecia não haver ninguém que pudesse derrotá-lo. Um dia, Antônio, como de costume, estava apostando em uma casa que funcionava como bar, onde os homens costumavam jogar cartas e dados naquela época. Nessa ocasião, em particular, Antônio estava em uma sequência imparável. Havia levado algum dinheiro em espécie e algumas propriedades como base para suas apostas. Conta-se que ele ganhou quase 4 vezes o valor que havia levado. Constantemente pedia bebidas, até compartilhava com seus oponentes, e repetia em voz alta que não havia ninguém no mundo que pudesse derrotá-lo, nem mesmo se Deus em pessoa descesse para desafiá-lo, conseguiria vencê-lo. Então, quando Antônio, vitorioso, estava contando seus ganhos diante dos que havia derrotado, apareceu alguém do lado de fora daquele lugar. Um homem, um forasteiro montado em um cavalo que só poderia ser comparado ao puro sangue que Antônio possuía. A população da época descrevia aquele forasteiro de maneiras muito diferentes. Alguns o viam como um homem velho e grisalho. Outros diziam que era jovem de cabelos loiros. O fato é que até hoje não há 2 versões iguais da aparência do estranho. O forasteiro chegou ao local perguntando diretamente pelo homem apelidado de O Diabo, como se o conhecesse. O homem na porta indicou que ele poderia encontrá-lo dentro do estabelecimento. O forasteiro entrou e, ao ver Antônio, que já estava prestes a sair, desafiou-o para um jogo. Mostrou que trazia muito dinheiro, ouro e propriedades de diferentes lugares do país. Embora Antônio estivesse prestes a recusar, não pôde conter a ambição ao ver todas essas valiosas posses que o forasteiro estava disposto a perder apostando com ele.
Eles começaram com as cartas. Inicialmente, cada um ganhou e perdeu alguns jogos. Mas então o forasteiro começou a ganhar, uma e outra vez. Mais de 5 horas se passaram enquanto os dois continuavam apostando e bebendo. Antônio já estava bastante embriagado e havia perdido tudo o que havia ganhado antes da chegada daquele estranho. Sem contar que estava prestes a perder também tudo o que havia levado naquele dia para apostar. Isso parecia completamente irreal para ele, pois nunca, em todos os seus anos de jogador, havia conhecido alguém que tivesse mais sorte do que ele. Foi então que, resignado, ele se preparou para apertar a mão do forasteiro e sair para sua casa. No entanto, naquele momento, o estranho propôs um acordo. Pediu que fizessem uma última aposta, mas Antônio disse que não tinha mais nada para apostar. Então, o homem falou sobre o cavalo que tinha visto do lado de fora, o puro sangue de Antônio, pelo qual o apelidaram de O Diabo, que chamou sua atenção. Ele propôs apostar o cavalo contra tudo o que já havia ganho de Antônio. Antônio hesitou por vários minutos. Realmente queria recuperar tudo o que havia perdido, mas seu cavalo era o ser que mais amava neste mundo, e não podia nem imaginar perdê-lo. Então, como se lesse seus pensamentos, o forasteiro aumentou a aposta, e mais uma vez Antônio, cativo de sua incessante avareza, aceitou. O forasteiro permitiu que ele escolhesse o jogo, e como o favorito de Antônio eram os dados, foi esse o escolhido. Jogariam apenas um lance. Quem somasse mais pontos seria o vencedor. Era tudo ou nada. Antônio lançou os 3 dados e obteve 17 pontos. 2 dados de 6 e um de 5, uma pontuação muito difícil de superar. Mas quando chegou a vez do forasteiro, os dados lançados mostraram 6 pontos em cada face, totalizando 18 pontos. Antônio suplicou fervorosamente que o deixasse recuperar seu cavalo, pediu-lhe que esperasse enquanto buscava mais dinheiro e propriedades para apostar, mas o estranho recusou categoricamente. Com compaixão, ofereceu a Antônio uma velha mula como prêmio de consolação. A peculiaridade era que, quando o viram chegar, ele não trouxera nenhum outro animal. Contudo, ao partir, deixou uma mula na entrada do local e, antes de se despedir de Antônio, apertou-lhe a mão, dizendo que se encontrariam novamente em outro lugar. Sem opções, Antônio aceitou a derrota. Para enfrentar a perda de seu fiel companheiro, ele continuou bebendo até a madrugada, quando um dos funcionários do local o convenceu a voltar para casa. No dia seguinte, o pai de Antônio foi procurá-lo, mas não o encontrou. Preocupado, dirigiu-se à cidade em busca de notícias, até que uma senhora informou que o tinha visto em uma casa de apostas e indicou o local. Ao chegar lá, um homem relatou que na noite anterior, um estranho, desconhecido por todos, tinha apostado com Antônio. Após tirar tudo, incluindo seu cavalo, Antônio partiu para casa, embriagado e montado numa mula. Uma busca foi organizada com trabalhadores e voluntários da família, mas Antônio não foi encontrado. 5 dias se passaram, e as esperanças de encontrá-lo vivo diminuíam a cada instante. Uma noite, um trabalhador disse que seu filho tinha visto Antônio vagando por um caminho pouco frequentado. Todos seguiram na direção indicada, adentrando um caminho ao lado de um abismo. Dizem que, em determinado ponto, o pai de Antônio empalideceu ao olhar fixamente para o fundo de um barranco, onde podiam avistar o que parecia ser um corpo. Desceram rapidamente, com cuidado para evitar acidentes. Ao se aproximarem, identificaram Antônio. Era evidente que ele tinha falecido, com ferimentos estranhos e um odor pútrido devido aos dias e ao calor da região. A alguns metros estava a mula em que o viram partir naquela fatídica noite. Apesar de estar sem vida, o animal estava completamente intacto, como se estivesse mumificado. Meu avô conta que seu avô narrava a história de seu filho Antônio com grande melancolia, lamentando não ter feito mais por ele. Ele contava que, após isso, teve que vender parte das terras onde Antônio viveu, pois os trabalhadores constantemente se queixavam de encontrar cultivos inteiros arruinados por pegadas de animais. Em algumas ocasiões diziam ter visto um homem montado a cavalo, seguido pelo que parecia ser o puro sangue que um dia pertencera a Antônio. Entretanto, ao tentarem descrever esse homem, especialmente durante as noites, não conseguiam concordar sobre sua aparência física.
Alguns afirmavam que era o próprio demônio, que por diversão ou inveja, decidira descer à terra para derrotar o homem apelidado de o Diabo, apenas para provar que ninguém era digno de ser comparado a ele. Olá, me chamo Giovanna, tenho 22 anos. O que vou relatar aconteceu há cerca de 1 ano. Tudo começou quando as coisas começaram a dar errado para mim. Problemas no trabalho, na vida pessoal e nos meus planos. Um dia, enquanto meu namorado e eu estávamos juntos na desesperança e exaustão, fiz um comentário impulsivo. Eu disse a ele: estou farta de tudo dar errado, trabalho muito e nunca tenho dinheiro. Vou vender minha alma ao diabo para que as coisas melhorem. Ele imediatamente me pediu para não dizer essas coisas, que não era certo, que eu estava louca, e eu ri do meu próprio comentário. Alguns dias depois, inexplicavelmente, as coisas começaram a melhorar, embora não da maneira que eu queria. Novamente com meu namorado, contei a ele que as coisas estavam melhorando, mas para provocá-lo, repeti o comentário. Vou trocar minha alma com o diabo por aquilo que tanto quero, para que as coisas melhorem ainda mais. Ele me olhou com raiva e disse: de novo isso, um dia você vai se assustar por dizer essas coisas. Lembro-me de apenas sorrir e continuar provocando, dizendo: por que não? Eu não me importaria se aproveitasse a vida como eu quero. Foi fácil dizer, mas eu não sabia que estava cometendo um erro grave. Naquela noite, ao dormir, sonhei que caminhava por uma rua em uma noite nebulosa. A rua levava a um prédio que entrei. O edifício era imenso, parecia um castelo abandonado, mas ao entrar, a aparência me arrepiou, parecia um manicômio. Enquanto eu caminhava pelos corredores, via todo tipo de pessoas, algumas em cadeiras de rodas com camisas de força, com aparência assustadora, outras trancadas. Os guardas tinham as pálpebras vermelhas e inchadas, como se tivessem sido espancados, ficavam parados e apenas me observavam sem dizer nada. Comecei a ouvir todo tipo de vozes, gritos, lamentos, muitos deles em outros idiomas, mas consegui ouvir uma voz em particular que dizia: ainda há tempo, peça perdão. Ao ouvir essa voz, parei no meio do corredor e olhei para trás para voltar. Mas um dos guardas se aproximou e disse: continue avançando, em breve o conhecerá e será o melhor para a sua vida. E continuei a caminhar. Ao chegar ao final, deparei-me com uma sala muito grande. Era linda, muito elegante. Minhas roupas mudaram para algo mais requintado. No meio da sala, havia uma mesa de jantar comprida, com um grande banquete e muitas pessoas sentadas, sorrindo para mim quando entrei. Havia música, parecia ser um jantar importante. No final da sala havia um trono dourado que chamou minha atenção. Ao me dirigir, vi um homem sentado nele. Era bonito, mas o estranho foi que, assim que o vi, senti arrepios e um medo inexplicável. O homem elegante sorriu para mim, mas tinha um olhar penetrante, me encarando sem piscar. E então me perguntou: bem, o que é que você quer tanto? Ouvi você me chamar e a trouxe até a minha casa. Agora me diga o que quer e eu lhe darei. Lembro-me, em meus sonhos, de sentir falta de ar e comecei a tremer e chorar. Por favor, não, eu não quero, estou bem como estou, disse com a voz entrecortada. Ao dizer isso, o homem começou a assumir uma expressão séria e se transformou em algo demoníaco. De tanto medo, me ajoelhei e comecei a rezar, mas não conseguia. As palavras fugiam de mim, enquanto as pessoas que estavam no jantar começaram a gritar: "Calhe a boca!", atirando comida que se transformava em insetos em minha direção. Desesperada, eu os retirava de cima de mim. E quando me dei por conta, percebi que todas as pessoas estavam de pé na minha frente, formando um círculo. Eu chorava e gritava, mas parecia que ninguém me ouvia. Foi então que acordei, muito agitada e suando, ainda sentindo arrepios e um medo terrível. Desde esse dia,
Coisas estranhas começaram a acontecer comigo, como ouvir assobios no meu quarto, luzes se acendendo, passos por toda a casa. E o pior foi quando, às vezes, sentia como se alguém estivesse respirando perto do meu ouvido. Eu morava sozinha. Tive que pedir para o meu namorado ficar comigo alguns dias devido ao terror que sentia. Um dia, enquanto dormíamos, meu namorado acordou muito agitado, dizendo que tinham puxado as cobertas dele, mas ao me virar para ver, ele ficou em choque, dizendo que uma sombra estava atrás de mim, ao lado da cama. Ficamos tão assustados que naquela noite saímos da minha casa para ficar na casa dele. Contamos tudo para a mãe dele, inclusive sobre o meu sonho, e ela disse que o que eu tinha feito estava muito errado. Então ela foi abençoar minha casa e depois levamos um padre. Ele me disse para fazer muitas orações e eu fiz. Depois disso, sonhei novamente. Desta vez, tentava abrir a porta de entrada da minha casa, mas não conseguia, pois estava muito pesada. Nisso, 2 pessoas segurando uma caixa se aproximaram de mim e uma delas disse: "Ele não está satisfeito com você, ainda não está pronta para falar com ele, mas ele vai esperar até você mudar de ideia." Estendeu os braços para me dar a caixa e eu a peguei. Ao abri-la, acordei, e foi a última vez que coisas desse tipo aconteceram comigo. Hoje em dia vou muito à igreja e sou extremamente religiosa. Sinto que não posso falhar em nenhum momento com a minha espiritualidade, pois sei que o inimigo está à minha espreita, só esperando por um momento de fraqueza. Me chamo Rafael e o que vou relatar agora não me contaram, não ouvi em um bar. Eu sei que Satã existe, e afirmo isso com certeza porque ele faz parte da minha vida diariamente. Eu sei que mais de um já se perguntou pelo menos uma vez se é possível fazer um pacto com o diabo. Claro que é possível, eu fiz, e vou contar minha experiência exatamente para que não fiquem com vontade de fazer o mesmo. É o pior erro que podem cometer nas suas vidas. Para compreender minha história, é necessário que saibam quem foram meus progenitores. Minha mãe foi a terceira de 5 irmãs. As 2 mais velhas e as 2 mais novas tinham algo em sua personalidade que as destacava, mas minha mãe nunca se destacou em nada. Não era forte, não era inteligente, não era popular e também não se destacava por sua beleza. Sabendo que seria difícil conseguir um bom emprego, optou por fazer algo que lhe desse dinheiro e que, ao mesmo tempo, a satisfizesse ao prejudicar pessoas. Ela procurava homens ricos, casados e com filhos, os envolvia, engravidava deles e, chegando o momento, os ameaçava de contar tudo se não recebesse uma quantia incrivelmente generosa de dinheiro. Como resultado disso, fui o menor de 4 irmãos, todos de pais diferentes. Isso é tudo o que posso dizer sobre minha mãe. Quanto ao meu pai, nunca o conheci, nem mesmo por fotografia, nada. Minha mãe disse que meu pai era satanista e que eu nasci do único encontro deles. Sou o fruto de um encontro não consensual. Minha mãe sempre se certificou de me lembrar que eu não deveria ter nascido. Nunca me quis. Em repetidas ocasiões, repetia que deveria ter me tirado. Ela sempre falava sobre como perdeu um pretendente muito bom porque ficou grávida de mim. Não tem ideia do quanto é horrível, sua própria mãe dizer, que se arrepende de ter te trazido ao mundo. Assim cheguei ao mundo, indesejado, repudiado por quem me deu a vida, condenado a sofrer, destinado a mendigar uma gota de afeto a cada dia de minha maldita e miserável existência. Eu vivia um inferno todos os dias. Minha mãe sempre me tratou de maneira diferente dos meus irmãos mais velhos. Ela nunca foi carinhosa com eles, mas quanto mais dinheiro eles enviassem, menos mal ela os tratava. Então, claramente, eu sempre recebia o pior: os golpes, os gritos e os insultos. Minha mãe sempre teve solvência econômica. Recebia muito dinheiro por seu silêncio. E mesmo assim, sempre tentava economizar tudo o que podia quando se tratava de comprar coisas para mim. Não estou falando de brinquedos. Refiro-me ao fato de que sempre me coube roupas ruins, às vezes até rasgadas, incluindo sapatos e meias. E até minha comida era diferente da dos meus irmãos.
Entendo que há pessoas que não têm comida. Estou ciente de que existem crianças que jamais tiveram o básico. Essa não é a minha queixa. O que me enchia de raiva era que, enquanto meus irmãos usavam tênis com luzes e camisetas novas, eu andava descalço e até mesmo com roupa íntima velha e desgastada. A única coisa valiosa que possuí foi um pingente de quartzo negro que um dia amanheceu debaixo do meu travesseiro. Eu o coloquei assim que o encontrei. Minha mãe quase teve um infarto quando me viu com o pingente, enquanto gaguejava de nervosismo. Confessou-me que usava aquilo na noite em que eu fui concebido. Percebi que ela sentiu medo, inclusive parou de me bater por alguns meses. Depois, o medo passou e as surras retornaram. Ainda guardo o pingente até hoje. Sempre odiei meus irmãos. Os odiava com todas as minhas forças. Eles eram cruéis comigo o tempo todo porque sabiam que minha mãe nunca faria nada para me defender. Me arrastavam pela casa puxando meu cabelo, me trancavam em lugares pequenos, me batiam, me cuspiam, me insultavam. Eram uns desgraçados, e tenho certeza de que estão ardendo no inferno. Em uma ocasião, me subiram em uma árvore e me empurraram. Quebrei um braço e algumas costelas. Foi a única vez que minha mãe me levou a um hospital. Lembro-me de ver uma pitada de preocupação em seu rosto. É a melhor lembrança que tenho dela. Minha vida era uma porcaria. Não havia absolutamente nada de bom nela. Então me refugiei na cannabis. Ela me ajudava a escapar dos meus problemas. Funcionou por um tempo, mas minha vida piorava a cada dia. Então, aos 13 anos, comecei com substâncias mais potentes. Toda a minha estadia no ensino médio foi horrível e repugnante. Eu sempre fui muito magro, o que me tornava um alvo fácil. Apanhava pelo menos uma vez por semana. Nunca era uma briga de 1 contra 1, então eu não tinha chance de me defender. Como se minha vida não fosse suficientemente miserável, em uma ocasião tive a terrível ideia de me declarar para a garota que gostava. Ela zombou de mim na frente de todos, me humilhou até cansar. Isso foi a gota d'água. Eu não estava disposto a suportar mais uma zombaria. Então, com lágrimas nos olhos e cheio de impotência, agarrei a garota pelo pescoço e dei um tapa em seu rosto. Foi a primeira vez que desferi um golpe. Logo, todos que estavam rindo de mim ficaram em silêncio. Suas expressões zombeteiras mudaram, estavam surpresos. Fui expulso da escola, claro. Sinceramente, isso não me importou. O problema foi ter que contar para a minha mãe. Ela ficou furiosa e, enquanto me dava a maior surra da minha vida com um cinto molhado, aproveitou para me lembrar que a minha existência tinha sido um erro. Depois que minha mãe se cansou de me bater e meus odiosos irmãos foram rir de mim, saí de casa e peguei um brinco de ouro que tinha caído da minha mãe enquanto ela me batia. Levei esse brinco a uma loja de penhores e o troquei por um momento de paz e tranquilidade. De repente, de longe, houve um estrondo forte vindo da minha casa. Alguns vizinhos começaram a gritar. Parece que algo havia acontecido por lá. Suponho que tenha sido um descuido da minha mãe, ou talvez a estupidez dos meus irmãos. Mas algo aconteceu e o botijão de gás explodiu. Os bombeiros conseguiram resgatar minha mãe e meus 3 irmãos ainda com vida. Todos foram levados para o hospital, mas estavam gravemente feridos. Minha mãe não conseguiu sair do hospital para continuar me batendo. E meus irmãos também não se recuperaram para continuar zombando de mim. Julguem-me se quiserem, mas a verdade é que, quando soube que estava sozinho, senti que tinham tirado um grande peso das minhas costas. Ninguém quis cuidar de mim, já que minha mãe nunca se deu bem com suas irmãs. Acabei em um orfanato administrado pela Igreja Católica. Nisso eu já tinha 15 anos. Não sei como são todos os orfanatos, mas posso falar sobre aquele em que estive e posso garantir que definitivamente não era um lugar agradável para se viver. Muitas das crianças e adolescentes que supostamente foram resgatados sofriam com maus tratos. Naquele orfanato fiz um amigo que tinha sérias alterações cerebrais. Era divertido, ria das minhas piadas, tratava-me bem, mas tinha algo sombrio. Uma vez ele me contou que, em uma ocasião, algumas pessoas o usaram em um ritual satânico. Suas pupilas dilataram muito quando me contou sua experiência traumática. Quando ele contou pela segunda vez, mudou alguns detalhes. Então nunca soube se o que me dizia era totalmente real.
Enfim, alguns de nós eram enviados para as ruas para trabalhar. Nos davam coisas para vender ou nos vestiam de maneira a despertar piedade e assim conseguir dinheiro. Eu ia aos cruzamentos para limpar vidros. Aproveitava para me distrair e assim poder usar algo. Aquele orfanato era estranho. Às vezes, à noite, quando supostamente todos deveríamos estar dormindo, pessoas estranhas chegavam, se reuniam no pátio e faziam coisas estranhas. Um dia, chegou ao orfanato um casal estranho. Passearam pelo prédio e quando passavam por uma das freiras, elas se curvavam, ou melhor, a velha freira que administrava o orfanato beijou a mão deles. Eu estava observando tudo do segundo andar. De repente, o casal percebeu que eu os estava observando e me fez um sinal para me aproximar. Enquanto eu caminhava em direção a eles, uma das freiras me olhou com raiva e disse algo a eles. O homem se virou para ela com cara de irritação e a esbofeteou com muita força. Sorri ao ver isso. A esposa do homem percebeu e sorriu para mim também. Assim que cheguei perto do casal, o homem, enquanto segurava meu pingente de quartzo negro, perguntou se as freiras me tratavam mal. Imediatamente soube que esse homem sabia algo sobre o pingente. Me senti à vontade e contei sobre todos os maus tratos. O homem virou o pescoço mostrando que estava irritado. A mulher acariciou meu cabelo e disse que toda aquela bobagem havia acabado, que eles me levariam com eles. O casal e eu fomos até a mãe superiora. O homem disse que eu ficaria do lado de fora com a esposa, enquanto ele entrava para conversar com a freira. Também me pediu meu pingente, e eu o emprestei. Não sei exatamente o que aconteceu lá dentro, mas houve barulho. Depois de uns 5 minutos, o homem saiu. Por curiosidade, olhei para a velha antes que ele fechasse a porta e percebi que a freira tinha um ferimento na boca e estava sangrando. Assim que vi o veículo em que o casal estava, ficou claro que tinham muito mais dinheiro do que minha mãe já teve. A casa deles era gigantesca, com 2 andares e ocupando o espaço de 4 casas normais. Tinha palmeiras na entrada. Era de cor cinza claro, com contrastes em um cinza mais escuro. Na garagem tinham mais 3 veículos. Entramos na casa. Era espetacular por dentro, toda pintada de branco. A grade da escada que levava ao segundo andar era de cor creme. Havia vasos com plantas exóticas por toda parte. Me levaram para o segundo andar e fomos a um quarto grande com cama, guarda-roupa, televisão e uma prateleira com vários livros, além de ter seu próprio banheiro e chuveiro. A mulher me disse que dentro do guarda-roupa havia roupas que eram do seu falecido filho. Pediu para eu experimentar e separar o que ficaria para mim e o que não. Agradeci-lhes e disseram-me que voltariam em breve. Tomei um banho, experimentei as roupas. A maioria ficava um pouco grande, mas estava tudo bem. Então decidi ficar com todas. Todas as roupas no armário eram pretas, camisas e camisetas, tudo era preto. Algumas eram completamente lisas, outras tinham algumas estampas com designs curiosos. Eu gostei das roupas. A mulher voltou ao quarto, abri a porta. Ela me olhou com os olhos bem abertos e brilhantes. Acontece que eu estava usando naquele momento um moletom que era um dos favoritos do filho falecido do casal. Ela disse que a comida estava pronta, descemos para o jantar. A mesa era oval, de vidro, com 7 cadeiras brancas, e tudo era iluminado por um enorme candelabro. A cadeira principal, onde o homem se sentou, era muito peculiar, com descanso de braços adornados com caveiras. A mulher percebeu que essa cadeira me surpreendeu. Então riu um pouco e me disse que as caveiras não eram reais. A jovem que trabalhava na casa serviu a comida e águas saborizadas. Aquela refeição foi a melhor que eu já tinha experimentado na vida. Não havia comparação. Era massa, purê de batata e peito de frango recheado com frios. Delicioso. O que mais gostei foi que, pela primeira vez em meses, estava comendo uma refeição quente. O homem me perguntou se eu já tinha experimentado álcool, e eu disse que sim. Então ele trouxe uma garrafa de vinho e serviu para nós 3. Brindamos, porque a partir daquele momento, seríamos uma nova família. Eles tinham recuperado o filho que perderam, e eu ganhei os pais que nunca tive. Os meses se passaram. Eles realmente me tratavam como um filho. Nunca hesitaram em falar sobre o filho que perderam, mas nunca fizeram comparações entre ele e eu.
Eu confiava tanto neles, me sentia tão confortável com eles que uma vez me atrevi a perguntar o que havia acontecido com o filho deles. Eles responderam que ele havia tomado uma decisão importante em sua vida. As coisas deram errado. Ele não soube lidar com a situação e morreu. Algo com o qual eu estava me acostumando era o humor tão pesado que eles tinham. Era um humor tão negro que, mesmo depois de me contarem o que aconteceu com o filho deles, o homem deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Tranquilo, ele não era ciumento. Não vai vir te atormentar à noite." Fiquei desconcertado. O homem começou a rir, depois a mulher. E finalmente eu ri também. Eu estava me adaptando ao jeito deles de viver e gostava disso. Quando completei 16 anos, o homem, a quem já chamava de pai, me levou a um lugar estranho, uma cabana afastada da cidade. Dentro, havia quadros de pinturas curiosas, paisagens desoladoras, cemitérios, locais infernais, e a maioria dos quadros tinha demônios grotescos pintados. Houve um que chamou muito minha atenção. Era uma criatura magra, com 6 braços longos e sem pernas. A criatura segurava 4 cabeças, 3 de homens e uma de mulher. Não pude deixar de lembrar da minha falecida família. Eu estava certo de que eles estavam apodrecendo no inferno. Então esse quadro era perfeito para mim. Meu pai o comprou para mim e o coloquei no meu quarto. Meu novo pai também era meu melhor amigo. Ele trabalhava praticamente todos os dias. Geralmente descansava de 1 a 4 dias por mês. Sempre, antes de ir trabalhar, ele me acordava para tomarmos café da manhã juntos. Às vezes até me levava ao trabalho, pois era um executivo de uma empresa de móveis para o lar. Quando eu ficava em casa, passava o dia todo fazendo atividades com minha nova mãe. Assistíamos a filmes, colocávamos discos de música e jogávamos jogos de aposta. Às vezes, não com muita frequência, minha mãe saía e me deixava em casa com a moça que ajudava nas tarefas domésticas. Nos deixava sozinhos, vocês devem saber para quê. À tarde, quando meu pai voltava do trabalho, geralmente nos levava para jantar ou ao cinema. Eu me sentia feliz como nunca me sentira antes. Devo esclarecer que meus pais nunca me disseram que me amavam, mas não era necessário. Eles demonstravam isso todos os dias. Durante todo esse tempo eu estava recebendo aulas de professores particulares e quando completei 17 anos, já estava pronto para ingressar na universidade. Também havia aprendido a dirigir. Uma tarde, enquanto meu pai e eu tomávamos um uísque, perguntei sobre a primeira vez que nos vimos naquele orfanato, quando ele segurou meu pingente. Eu queria saber se ele sabia alguma coisa sobre o pingente. Meu pai me disse que o meu pingente era muito mais valioso do que eu podia imaginar, que tinha um significado grandioso, mas que ainda não era o momento de falar sobre isso. Ele disse que eu deveria completar a maioridade primeiro e então ele poderia me contar tudo. Os meses se passaram, entrei na universidade. Já havia se passado anos desde que eu tinha estado em uma escola, e a última vez foi naquela ocasião em que me expulsaram humilhantemente. Então, eu estava um pouco nervoso no meu primeiro dia na universidade. Felizmente, o ambiente era completamente diferente do ensino médio. O tempo passou e finalmente completei 18 anos. Chegara o momento da grande revelação. Durante o jantar, meus pais e eu nos sentamos na sala de jantar. Em certo momento, meu pai olhou para mim e disse: "Sua mãe e eu fazemos parte de uma comunidade satanista." Fiquei paralisado naquele momento. Então, minha mãe revelou que o pingente que eu usava era o bilhete de entrada para a comunidade de Satanás. Meu pai colocou a mão no meu ombro e disse que algumas pessoas queriam me conhecer. Ele afirmou que era hora de me juntar ao culto, hora de servir a Satanás. Eu estava completamente chocado, não sabia o que dizer, senti muito medo. Minha mãe percebeu que eu estava assustado, segurou minha mão e disse: "Sua vida antes de vir para nós era uma vida ruim. Aqui você tem tudo, é feliz. E tudo o que seu pai e eu oferecemos a você foi presente de Satanás. Ele só quer o melhor para você." Eu estremeci quando ela disse isso. Era verdadeiramente arrepiante, mas ao mesmo tempo senti o calor de uma mãe que me amava. E estava convencido de que ela jamais me faria mal, então concordei. Levantamos da mesa, entramos no carro do meu pai e ele dirigiu por horas até chegarmos a uma antiga fazenda no meio do nada. A fazenda era bastante sombria, sem iluminação,
tomada pela vegetação. Havia muitos veículos lá, a maioria de luxo ou esportivos. Também havia caminhonetes e motocicletas. Havia até mesmo um helicóptero. Ficou claro que as pessoas presentes deviam ser de grande poder e riqueza, dos círculos mais altos da sociedade. Dentro da fazenda, várias casas estavam dispersas. Meu pai estacionou perto de uma delas, descemos e entramos. Dentro, tudo parecia normal, abandonado, mas normal. Havia uma escada que levava ao porão. Descemos, eu na frente, escoltado pelos meus pais. Lá embaixo, uma missa estava acontecendo. Todos estavam vestidos de preto, não de túnicas, mas de roupas normais, todas pretas. No centro havia um corpo, com um pentagrama desenhado com sangue. O sinistro pentagrama, com pelo menos 3 metros, estava cercado por velas. Atrás do pentagrama, havia uma gaiola com um corvo. E bem atrás da gaiola, havia um altar com vários livros, onde estava o sumo sacerdote, rezando, usando uma túnica e uma máscara. Meus pais e eu caminhamos entre a multidão até ficarmos diante do pentagrama. Então o sumo sacerdote me olhou e fez um discurso de boas-vindas. Foi um discurso extenso. Quando terminou, todos os presentes começaram a rezar em voz muito baixa, como sussurros. Era arrepiante. Ainda mais porque os à minha direita rezavam algo e os à esquerda rezavam outra coisa. Minha mãe me disse ao ouvido para eu me despir, que nada ia me acontecer, que era parte da iniciação. Não quis questionar minha mãe, então simplesmente fiz o que ela pediu. Então meu pai, com a ajuda de outros 2 homens, retirou o corpo que estava no centro do pentagrama. Em seguida, minha mãe me levou para que eu ocupasse o lugar onde o corpo sem vida estava. Fiquei deitado sobre um pentagrama de sangue. Estava pegajoso, repugnante e cheirava mal. Estava começando a ficar tonto. As pessoas começaram a rezar cada vez mais alto e rápido. Meus batimentos cardíacos aceleraram. Achei que ia ter um ataque cardíaco. Então ouvi a abertura da gaiola. O sumo sacerdote pegou o corvo. Ele se posicionou para que seus pés ficassem ao lado da minha cabeça. Então todos ficaram em silêncio. O silêncio envolveu todo o ambiente. O sumo sacerdote, com voz forte, disse algumas palavras em uma língua estranha e, em seguida, sacrificou o corvo e todo o sangue caiu sobre o meu rosto. Aquilo foi demais, então desmaiei. Só recuperei os sentidos no dia seguinte. Estava no meu quarto. Sentia-me limpo e fresco, como se tivesse tomado um banho. Sabia que algo dentro de mim havia mudado. Saí do meu quarto e fui para a sala de jantar, onde meus pais estavam almoçando. Sentei-me com eles e conversamos sobre o que aconteceu no ritual. Também fiz muitas perguntas sobre a seita satânica a qual agora eu pertencia. Ao contrário do que muitos podem pensar, o satanismo não é uma grande organização mundial com células por todos os lugares. Sim, há seitas satânicas em cada cidade, mas não necessariamente estão relacionadas. Explico. O satanismo se divide em 2 correntes principais: o satanismo teísta e o satanismo ateísta. O satanismo ateísta pode ser avelano ou não avelano. E o satanismo teísta tem tantas variações quanto as religiões judeu-cristãs. Além disso, ambas as correntes satânicas podem ser luciferinas ou não luciferinas. Acho que essa breve explicação é suficiente para entender que o satanismo não é algo fácil de compreender. Então, cada seita satânica é única, pois cada uma adota rituais e ensinamentos de qualquer variante do satanismo e os funde como quiser, sem limites. Enfim, desde que me juntei à seita satânica, comecei a melhorar em todas as matérias da universidade, pois fazer parte de uma comunidade dessas não se trata apenas de adorar o diabo. Também é necessário adquirir muito conhecimento para participar de debates intelectuais que enriqueçam a mente. Assim, além das aulas na universidade, eu tinha aulas de satanismo. Por quase 8 meses, recebi lições sobre aquele trecho bíblico onde Eva convence Adão a comer o fruto proibido no paraíso. O sumo sacerdote explicou que ali no paraíso nasceu o primeiro mandamento satânico, ou seja, a anarquia. Quanto mais tempo passava na seita, mais minha personalidade mudava. Tornei-me uma pessoa confiante, egocêntrica, muito culta
e adquiri uma grande habilidade de expressão e liderança. Isso me tornou muito popular. Todos queriam estar no meu círculo de amigos, e eu tinha uma variedade de garotas para escolher, saindo com uma diferente a cada fim de semana. Durante toda a minha estadia na universidade, sentia-me poderoso e superior. Ninguém ali jamais soube qual era minha religião, nem houve uma leve suspeita, pois, embora me vestisse sempre de preto, nunca usei colares ou anéis com caveiras ou algo do tipo. Também não ouvia música rock ou metal. Nunca foram do meu agrado, sinceramente. Formei-me como o melhor da turma. Ficou claro que eu não precisava procurar emprego, já que meus pais me davam tudo. Mas caso quisesse trabalhar, era tão fácil quanto dizer ao meu pai, e ele me acomodaria na empresa de móveis. Decidi dedicar-me 100% ao culto. Nesse tempo, meu conhecimento aumentou consideravelmente. Aprendi a realizar rituais complexos e perigosos. Inclusive, comecei a desenvolver certas habilidades que iam além do humano. Por respeito ao culto, não posso revelar muito, mas posso confirmar o que sei que muitos estão pensando. Há sacrifícios da nossa própria espécie. Não são muito frequentes, mas acontecem. As pessoas também contam que as seitas pegam crianças e bebês para rituais. A única coisa que direi é que nunca se deve negligenciar seus filhos, e também não se deve permitir que estranhos se aproximem deles. É preciso ter muito cuidado. Em determinado momento, o sumo sacerdote disse que havia chegado a hora de mostrar que eu entendia o satanismo e que tinha a capacidade de transmiti-lo. Assim, eu deveria trazer uma pessoa para se juntar à seita. Foi então que entrei em contato com uma ex-colega da universidade, uma garota tímida e discreta. Ela nunca mostrou interesse em mim, então para mim era um desafio. Eu estava determinado a fazê-la se juntar à comunidade. Encontrei-me com ela para almoçarmos. Ela me contou que não teve muita sorte depois da universidade e estava trabalhando em uma biblioteca. Disse a ela que não teria problemas em arrumar emprego para ela na empresa onde meu pai administrava. Ela recusou a princípio, mas insisti e ela concordou. Naquela noite, durante o jantar, conversei com meu pai e ele disse que no dia seguinte demitiria a secretária, para que essa garota ocupasse imediatamente o cargo dela. Antes de dormir, liguei para minha ex-colega e disse a ela que já havia conseguido o trabalho. Ela ficou um pouco indecisa, mas, assim que mencionei que o salário era 4 vezes maior do que o que ela ganhava na biblioteca, ela aceitou. Meu pai proporcionava a ela muitas facilidades no trabalho, e eu tornei-me seu melhor amigo. Na verdade, minha mãe a convidava para passeios de vez em quando. Transformamos completamente sua vida. Finalmente confessei a ela que meus pais e eu pertencíamos a uma seita satânica e a convidei a se juntar. Garanti que tudo o que tinha se multiplicaria e ela aceitou. Levei-a até aquele antigo rancho, exatamente como meus pais fizeram comigo. Descemos juntos até o porão, caminhamos até o pentagrama de sangue, ajudei-a a se despir e permaneci ao seu lado quando o sumo sacerdote deixou cair o sangue de corvo sobre seu rosto. Eu tinha cumprido a missão. O sumo sacerdote me parabenizou. Meus pais estavam orgulhosos e eu me sentia maravilhoso. Sentia-me ainda melhor quando meu pai, à sugestão do sumo sacerdote, me presenteou com um carro como recompensa. O tempo passou e numa noite, durante o jantar, meu pai ficou muito sério e disse que chegara a hora de tomar uma decisão. Eu estava um pouco desconcertado. Ele esclareceu que, independentemente do que decidisse, eles me apoiariam e nada mudaria entre nós. Fiquei gelado quando meu pai disse que eu precisava decidir naquele momento se queria oferecer minha alma a Satanás em troca de poder. Eu não sabia o que responder. Ser satanista é uma coisa. Ceder a alma ao diabo é algo completamente diferente. Minha mãe segurou minha mão e disse que nenhum deles dois tinha feito o pacto com Lúcifer, que não era necessário. No entanto, meu pai era diretor da empresa de móveis porque não fez o acordo. Se o tivesse feito, seria o dono. Ela também me alertou que seu filho falecido aceitou fazer o pacto com Satanás, mas não sobreviveu ao processo. Senti muito medo naquele momento, mas ao mesmo tempo, um fogo dentro de mim estava me consumindo. Eu tinha a oportunidade de conseguir tudo o que quisesse. Eu aceitei. Meu pai me deu tapinhas nas costas. Minha mãe me abraçou, dizendo que tudo ficaria bem.
Na noite seguinte, meus pais me levaram ao local determinado. Entramos numas cavernas e caminhamos por horas, tanto que pensei que não conseguiríamos sair de lá. Finalmente chegamos a um lugar estranho. Havia ossos no chão, nas rochas, havia linhas feitas com sangue, mas o mais estranho era o poço. Um poço tão escuro e profundo que, mesmo com minha lanterna, não conseguia ver nada no seu interior. Havia uma corda pela qual era possível descer. Meus pais disseram que eu só precisava entrar no poço. Não era necessário descer até o fundo, apenas até onde eu conseguisse e depois subir novamente. Mas quanto mais eu descesse, mais poder eu obteria. No entanto, eles me avisaram que, se soltasse a corda e caísse, seria meu fim. Eu quis voltar atrás. Estava me arrependendo. Juro que estive prestes a sair correndo dali, mas então lembrei da vida repugnante que tinha antes de chegar aos meus novos pais. Na minha mente, Satanás me resgatara da miséria, então decidi entrar no poço. Nunca fui muito atlético, então não arrisquei descer muito. Estar lá na escuridão completa, comecei a ouvir coisas tão horríveis que assombrariam qualquer um. Podia ouvir dentes rangerem, ossos se quebrando, lamentos, choros e súplicas. Podia ouvir fogo e um rio. Quando comecei a sentir que minhas forças estavam diminuindo, saí imediatamente. Estava completamente em choque. Assim que saí do poço, meu pai pegou minha mão e furou um dos meus dedos para que sangrasse. Depois fez com que eu desenhasse uma linha com meu sangue em uma rocha. Eu estava completamente atordoado, nem me lembro de como saímos de lá. A partir desse momento, comecei a ter pesadelos muito vívidos, nos quais demônios me visitavam. Isso gerou ansiedade, tanta que eu acordava de madrugada para comer, comia muito e não me saciava nunca. Comecei a notar mudanças no meu corpo, em vez de engordar. Quanto mais eu comia, mais músculos eu ganhava. Até minha altura aumentou. Tinha desenvolvido a capacidade de beber sem ficar embriagado. Consumia garrafas inteiras sem nenhum efeito. Escolhia a mulher que eu queria. Tudo parecia ao meu alcance. Comecei a mexer com apostas, sempre ganhava, o que me trouxe inimigos. No entanto, não era difícil afastá-los do meu caminho. Eu me sentia verdadeiramente poderoso, ganhando dinheiro fácil, comendo e bebendo de tudo sem problemas, podendo ter uma mulher diferente a cada dia. Eu me considerava o rei do mundo, pois nada me faltava. Então, um dia, minha mãe morreu. Ela teve um infarto fulminante. Satanás foi gentil com ela. Morreu enquanto dormia, sem sofrimento. Eu me senti terrivelmente mal, mas pensei que poderia superar. O problema foi que 2 dias depois, meu pai também se foi. Morreu em seu quarto. Mais uma vez, perdi a minha família e fiquei completamente sozinho. Eu estava cheio de dinheiro, cheio de mulheres, cheio de tudo, e ainda assim me sentia completamente só. Eu tinha tanta tristeza que mergulhei em uma forte crise psicológica. O sumo sacerdote me ajudou a sair da crise. Todos na seita me acolheram, mas nada preenchia o vazio no meu coração. Pouco a pouco, a tristeza se transformou em raiva. Minha indignação era tão intensa que ultrapassava todos os limites. Certa noite, num bar, um sujeito derramou sua bebida na minha roupa. E isso foi o suficiente para que eu o agredisse. Garanto que ele nunca mais ousou derramar bebida na roupa de ninguém. Eu estava tão cego pelo ressentimento em relação à vida e tão cheio de soberba que um dia desferi palavras cruéis contra a moça que me ajudava em casa, e ela se demitiu naquele momento. Agora, não só precisava lidar com a minha existência, mas também manter uma casa grande. Obviamente não conseguia cumprir uma tarefa tão grande, então contratei alguém, mas a pessoa também pediu as contas devido ao jeito que eu a tratava. E assim foi com vários funcionários. Por fim, decidi vender a casa. A partir desse momento comecei a viver em hotéis. A venda da casa e o seguro de vida deixado por minha mãe eram suficientes para viver confortavelmente por muitos anos. Com o passar dos anos, perdi o prazer na companhia das mulheres. A comida perdeu o sabor. E como não podia me embriagar, não conseguia esquecer meus problemas nem por um segundo. Entorpecentes também não faziam efeito. Acabei me afastando da seita. Minha vida tornou-se uma completa miséria. Ao sair às ruas e ver as pessoas sorrindo, eu me enchia de inveja. Sentia raiva porque os outros podiam ser felizes, enquanto eu não podia.
Tentei contra mim mesmo, mas nunca consegui. As balas emperravam, as cordas se rompiam, o carro não ligava. Eu não tinha controle nem sobre a morte. Até hoje, tenho pesadelos, com demônios me atormentando todas as noites. Ainda acordo de madrugada para comer, sem poder saciar minha fome. Sou infeliz e não posso fazer nada a respeito. Estou condenado a viver até que chegue a hora de entregar minha alma. Um dia eu tinha tudo. Hoje moro num hotel amargurado, completamente sozinho, sem uma única pessoa no mundo que se preocupe comigo. Espero que conhecer minha experiência seja o bastante para que entendam que não se deve vender a alma ao diabo. Essas coisas não são brincadeira e arruinarão suas vidas se o fizerem. Não busco redenção ao contar minha história. Na verdade, não me interessa o céu. Mas, sinceramente, não desejo a ninguém terminar vivendo da forma como vivo. A única consolação, às vezes, é a certeza de que, quando morrer, poderei me reunir com meus pais adotivos, já que nós três estaremos no inferno. A lição. Alguns vão dizer que não tenho sentimentos, outros que sou apenas uma pessoa curiosa. Mas se tem algo que sempre despertou minha curiosidade, foi a morte. Era só chegar ao meu conhecimento que havia algum cadáver próximo, para minha excitação aumentar, e eu me dirigir para o espetáculo. É assim que eu defino cadáveres expostos em vias públicas, um grande espetáculo. Não sou uma pessoa doente, sou casado há 30 anos com a mesma mulher e tenho 2 filhos. Gosto de fazer programas em família, beber com amigos, contar piadas e assistir jogos de futebol pela televisão. Mas observar mortos na rua sempre foi minha paixão secreta. Numa sexta-feira, voltava de carro para casa depois de um dia cansativo de trabalho, quando avistei uma aglomeração de pessoas na rua. Meu coração começou a bater mais forte. Sentia que ali havia acontecido um acidente. Parei meu carro em frente a uma loja de roupas e andei apressadamente em direção à aglomeração de pessoas. A primeira coisa que eu vi foi uma moto com a frente toda destruída, e mais à frente um ônibus parado. Entre a moto e o ônibus, me deparei com um corpo já coberto por um saco preto. Me agachei e puxei o saco. Foi quando o mundo parou. Não conseguia mais respirar. O rosto estava quase todo esfolado. Mas o pouco que eu podia ver, tinha certeza que era meu filho. Não podia ser ele. Era tão jovem. Acabara de completar 19 anos. Lágrimas jorravam do meu rosto. Do meu lado direito, surgiu uma menina apontando um celular para o que sobrara do rosto do meu filho. Dei um grito e fui em direção a ela para tomar o celular. Algumas pessoas riam da situação. Será que vocês não respeitam o sofrimento dos outros? Gritei para a multidão. Avistei um senhor que ria bastante no meio da multidão. O reconheci na hora, mas aquilo não poderia ser verdade. Eu tinha visto aquele homem morto na semana passada. Ele andava na rua quando sofreu um infarto. Seus olhos estavam sobre mim. Seus lábios se moviam vagarosamente. Eu podia entender o que ele estava dizendo e ele dizia: "Como é que você se sente agora?" Do meio da multidão, começaram a aparecer outras vítimas de acidentes que eu presenciei. Todas apontavam e riam. Uma garota, que havia caído da janela do 5º andar de um prédio, dançava e cantava em volta do corpo do meu filho. Mais pessoas iam chegando. O rosto de todas elas expressava curiosidade. Ninguém respeitava o meu sofrimento. Toda hora, um curioso vinha descobrir o corpo do meu filho, apenas para saciar a sua curiosidade. Agora entendo que não é certo brincar com o sentimento dos outros, mas paguei caro para aprender essa lição. Não sei se os mortos estavam ali de verdade, ou se foi o choque de ver meu filho estirado que me levou àquela situação. O fato é que agora penso 2 vezes antes de saciar a minha curiosidade. O quadro. Não sou um cara supersticioso. Para um mineiro de 65 anos, sou bastante crédulo. Morei a minha vida inteira na roça. Ouvi histórias de todos os tipos: procissão de caveiras, lobisomens e mulas sem cabeça. A que eu mais gostava de ouvir era sobre um túmulo acorrentado que havia no cemitério da cidade. Segundo os antigos, o morto que ali habitava tinha pacto com o coisa ruim, e que todas as noites a sua alma voltava ao corpo tentando se libertar do caixão. Mas como a corrente tinha sido benzida pelo padre, ele não conseguia, e então começava a bater palma para ver se alguém o libertava. Nunca o ouvi batendo palmas,
Acredito que as correntes no túmulo era alguma crendice do povo. Mas o que relatarei nessas poucas páginas não é algo que aconteceu com um amigo de um amigo meu, e sim algo que aconteceu comigo. Eu tinha apenas 11 anos e minha vida se resumia em acordar cedo para ir à escola e ajudar meus pais na roça. Num certo dia, eu estava voltando da escola com 2 amigos e uma amiga, quando encontramos uma cigana dormindo embaixo de uma árvore. Fátima olhou para a velha deitada, virou de costas para a rua e de frente para a gente. Continuando andando, perguntou: "Sabia que os ciganos são os maiores ladrões do mundo?" "Quem te disse isso?" Eu perguntei meio incrédulo. "Minha mãe me disse", respondeu ela, fazendo todos nós pararmos de frente para a cigana. Ela me contou que quando ela tinha minha idade, uma cigana foi até a casa dela e pediu um copo de água, e quando ela foi buscar a água, a cigana levou uns pertences dela. "Que pertences?" quis saber Vandinho. "Não sei, isso ela nunca falou", respondeu Fátima abaixando a cabeça. "Minha avó conta que eles também são bruxos", sussurrou Ivo, o caçula do nosso grupo que tinha apenas 10 anos. Lembro que eu olhei fixamente para todos eles e falei: "Bruxos não existem. Ciganos é apenas um povo que vive andando por aí." "São bruxos sim, uai", disse Fátima. "Daqui a pouco você vai me dizer que acredita no lobo mau", disse sorrindo para ela. "Vou provar para vocês que essa história de bruxos é pura invenção dos antigos", eu disse enquanto andava até a velha cigana. Quando me aproximei, notei que ela dormia abraçada com um quadro. Agachei-me para ver melhor. No quadro tinha a figura de um velho careca de terno, andando descalço numa estradinha de terra. O homem possuía um olhar vazio e olhos esbugalhados. A figura era tão bem feita que eu podia ver as manchas no rosto do velho. Bem devagar comecei a puxar o quadro dos braços da velha. "O que vai fazer?" perguntou Fátima. Lembro de ter me virado para ela e ter dito: "Vou roubar de ladrão. Isso não dá 100 anos de perdão?" Quando consegui pegar o quadro, a velha acordou. Saí em disparada na direção dos meus amigos. A velha tentou correr atrás da gente, mas não aguentou nem 20 metros. De longe podíamos ouvir os xingamentos dela. Não entendíamos o que ela dizia. Era uma língua estranha, mas tenho certeza que não era nada do tipo "meninos malcriados". "O que vai fazer com esse trem, Carlos?" perguntou-me Ivo. "Vou colocar na parede do meu quarto de recordação", respondi. "Não teme a maldição que pode cair sobre você?" perguntou Vandinho. "Não tenho essas crendices." Cheguei em casa e coloquei o quadro na parede, em frente à minha cama. Depois fui à cozinha, preparei minha comida para em seguida partir para a roça ajudar meus pais. Voltávamos da roça às 17 horas, como eu já disse antes. Morávamos no campo. Na época nem eletricidade existia na nossa cidade. Chegava dentro de casa e já estava escuro. Sempre ia para o meu quarto com uma vela para iluminar meu caminho e para que eu pudesse ler alguma coisa antes de dormir. Acordei no meio da madrugada com barulhos de passos no meu quarto. Parecia que havia alguém correndo de um lado para o outro. Levantei-me e acendi uma vela. Como eu esperava, não havia ninguém. Deitei. E em menos de 2 minutos já estava dormindo novamente. No dia seguinte esqueci completamente do acontecido. Depois da aula, enquanto eu voltava para casa, absorto em meus pensamentos, tive a sensação de estar sendo seguido. Parei e me virei para trás, mas aparentemente só tinha eu na estrada. Continuei meu caminho, a sensação de estar sendo seguido cresceu. O mato na parte lateral da estrada começou a se mexer, como se houvesse alguém correndo em minha direção. Como eu disse, nunca fui um cara supersticioso, mas também nunca fui burro. Corri, e corri muito. A coisa também aumentou seus passos. Matos eram derrubados com uma velocidade absurda. Incrível. Até as poucas placas de sinalização que ficavam no acostamento foram derrubadas. Olhei em frente e vi um velho que vinha caminhando em minha direção. Parei atônito. Era o velho do quadro. Tentei voltar, mas quando girei em meus calcanhares, reparei que atrás de mim só tinham sombras. Uma cobra jararaca, que estava no acostamento, foi sugada para a escuridão. Não tendo o que fazer, pedi ajuda a Deus. "Me tira dessa, Senhor. Prometo ir todo domingo à missa." O homem se aproximava cada vez mais rápido. Seu olhar era insano. Ele cantava alguma canção triste que não me recordo da letra. Quando ele estava a apenas 5 metros de mim, a primeira coisa que eu reparei foram os pés dele. Eram peludos, suas unhas imundas, e possuía 7 dedos em cada pé. "Tarde, jovem", disse o velho, sorrindo. Tarde", respondi gaguejando. "O que faz um garoto tão moço andando sozinho por essas bandas?" "Tô voltando da escola",
Respondi levantando a cabeça para olhar no rosto dele. Os olhos dele possuíam um brilho amarelo. O que no quadro pareciam ser manchas no rosto, pessoalmente mais parecia com escamas de peixe. Ele fedia. Seu cheiro lembrava enxofre. Você parece assustado, menino. Viu algum tipo de assombração? Perguntou-me, forçando um sotaque caipira. Não respondi nada. Só olhava para ele. Estava prestes a perder o controle da minha bexiga. Achei que você não acreditava em crendices do povo. Disse, dando a gargalhada mais maldosa que eu já tinha ouvido. Seus olhos tinham assumido uma cor vermelha vivo. Sua pele estava ficando cada vez mais enrugada. E ele tinha um rabo. Era enorme. Quase arrastava no chão. Eu tinha certeza que aquilo não estava ali antes. Seus dentes mais pareciam dentes de tubarão. E ele fazia questão de amostrá-los. Que foi, Carlos? Achei que você era mais falante. Tenho que ir para casa. Vou ajudar meus pais, respondi atropelando as palavras. Estou faminto, menino. Você só vai embora depois que eu matar minha fome. Disse isso, e logo em seguida tentou me segurar. Dei um pulo para o lado e comecei a gritar. Perdi o controle e urinei nas calças. As mãos dele eram apenas ossos. No lugar que antes eram seus olhos, existiam agora 2 grandes buracos vazios. Joguei meus livros nele e saí em disparada em direção à minha casa. Corri o caminho todo sem olhar para trás. Acordei gritando, chamando minha mãe. O que foi, filho? Teve um pesadelo? Perguntou ela, sentando ao meu lado na cama. Acho que sim. Respondi ainda meio sonolento. Seu café está na mesa. Não vá se atrasar para a aula, disse ela, saindo do quarto. Fiquei um pouco sentado na cama, pensando no pesadelo, e olhei para o quadro. Meu sangue gelou. Nas mãos do velho estavam os meus livros.